Emily respirou fundo ao sentir as primeiras contrações, mais intensas do que tudo que tinha experimentado nos poucos meses de gravidez. O medo invadiu seu coração ao perceber que estava sozinha em casa, sem ninguém para ajudá-la nesse momento crítico. Ela tentou ligar para seu marido, Davi, mas lembrou que ele estava em uma cirurgia complicada e não poderia ser perturbado. Com a dor aumentando, ela sabia que precisava agir rapidamente. Apanhando as chaves do carro com mãos trêmulas, Emily dirigiu até o hospital onde Davi trabalhava e também era diretor. Durante o percurso, a preocupação e a dor se mesclavam em seu peito, mas a familiaridade do hospital, onde também era médica, trouxe um vislumbre de conforto. Ao chegar, foi recebida com expressões de alegria misturadas com preocupação. Os funcionários, que a conheciam bem, prontamente a levaram para a sala de parto. "Emily, estamos aqui com você", disse uma das enfermeiras, segurando sua mão enquanto a conduzia. Dentro da sala de parto, os amigos e colegas se esforçaram para manter Emily calma e segura. As horas passaram, pesadas e carregadas de tensão e esperança. A equipe médica trabalhou incansavelmente, mas apesar de todos os esforços, o bebê não sobreviveu. O silêncio que se seguiu ao anúncio da perda era ensurdecedor, apenas interrompido pelos soluços de Emily. Já era a terceira vez que Emily passava por essa dor, cada perda reabrindo feridas antigas. Ela já tinha um filho de 8 anos, fruto de seu primeiro casamento, que a esperava em casa. Mas desde que casara com Davi, não conseguira levar uma gravidez até o fim. A tristeza a envolveu como um manto pesado enquanto ela chorava no leito do hospital. Algumas horas mais tarde, Davi finalmente apareceu. O cansaço marcava seu rosto, evidência de horas em uma cirurgia tensa e complicada. Ele parou à porta, a expressão contida. "Emily, como você está?" perguntou Davi, sua voz neutra destoando do caos emocional que Emily enfrentava. Estou bem", mentiu ela, enxugando as lágrimas e tentando compor uma expressão mais serena. "Você pode voltar ao trabalho. Eu ficarei bem." Davi assentiu, ainda mantendo a distância emocional. "Se precisar de alguma coisa, os enfermeiros estão aqui. Preciso verificar alguns pacientes, mas volto depois para ver como você está." Assim que ele saiu, Emily ficou sozinha com seus pensamentos, o silêncio do quarto parecendo mais opressivo do que nunca. A dor da perda era imensa, mas havia também um sentimento de isolamento, de distância não apenas física, mas emocional de Davi. Ela refletiu sobre seu casamento, sobre as expectativas e as realidades, sobre o apoio que ela precisava e que parecia tão ausente naquele momento. Por horas, Emily permaneceu deitada, olhando para o teto branco do hospital, perdida em pensamentos e memórias. A dor física da perda se misturava à dor emocional, e ela se perguntava sobre o futuro, sobre seu relacionamento com Davi e sobre como reunir forças para continuar, não apenas por ela, mas por seu filho que a esperava em casa. Finalmente o turno mudou e uma nova enfermeira entrou. Uma face amiga que ofereceu não apenas cuidados médicos, mas um ouvido atento. Emily compartilhou seus sentimentos, falando sobre suas frustrações e sua tristeza, encontrando um pouco de alívio no ato de falar. Era um pequeno passo, mas importante para começar a curar as feridas invisíveis que tanto a afligiam. Quando Emily saiu do hospital naquela tarde sombria, o céu nublado parecia refletir seu estado de espírito. O peso da perda ainda estava fresco, e ela sentia cada passo como se estivesse carregando um fardo. Ao chegar em casa, a visão de Caio, seu filho de 8 anos, esperando por ela na porta, ofereceu um pequeno consolo. A babá, ao ver Emily, apressou-se em ir ao seu encontro, sussurrando palavras de conforto antes de se despedir. "Mamãe, você está bem?" Caio perguntou com uma inocência preocupada, estendendo os braços para um abraço. "Estou agora, meu amor." Emily respondeu, abraçando-o apertado, tentando encontrar algum alívio na presença do filho.
O calor do abraço de Caio trouxe uma ligeira calma ao seu coração agitado. Horas depois, Davi chegou em casa. Seu semblante era de cansaço, as linhas de sua expressão mais profundas do que o habitual. Emily notou como ele parecia desgastado, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. "Você está bem, Emily?" Davi perguntou, mantendo uma distância cautelosa. "Estou tentando," ela respondeu, mantendo a voz firme apesar da dor que sentia. "E você?" Davi apenas assentiu, evitando contato visual. "Vou descansar um pouco," disse ele, subindo as escadas para o quarto, sem esperar uma resposta. Nos dias que se seguiram, Emily se esforçou para encontrar algum sentido em sua rotina. A casa parecia mais silenciosa do que nunca, e as interações com Davi tornaram-se breves e superficiais. Ele estava claramente triste pela perda, mas Emily não podia deixar de sentir que havia algo mais. Um cansaço dela que ele parecia carregar. Determinada a retomar algum controle sobre sua vida, Emily decidiu voltar ao trabalho. Ao entrar no hospital onde tinha construído sua carreira, ela foi recebida com olhares de pena e tristeza dos colegas, o que a fez sentir-se ainda mais vulnerável. "Bom dia, Emily", disse uma das recepcionistas com uma voz suave, evitando olhar diretamente nos olhos dela. "Bom dia", Emily respondeu, tentando manter a compostura enquanto se dirigia ao relógio ponto. Porém, sua tentativa de registrar a entrada falhou. Confusa, tentou novamente, mas sua digital não foi reconhecida. "Algum problema com o sistema hoje?" perguntou a um dos técnicos que passava. "Melhor você ir ao RH, Emily. Eles podem explicar melhor", ele disse, claramente desconfortável. No RH, o clima era igualmente tenso. A gerente do departamento, uma mulher com quem Emily sempre teve um bom relacionamento, a recebeu com uma expressão sombria. "Emily, sente-se, por favor. Temos algo importante para discutir", disse a gerente, indicando a cadeira à frente de sua mesa. "O que está acontecendo?" Emily perguntou, sentindo uma ansiedade crescente. "Recebemos um pedido de demissão em seu nome", a gerente começou hesitante. "Foi submetido pelo Dr. Davi." O choque foi palpável. "Davi? Meu marido? Mas por quê? Ele nunca mencionou nada." "Eu realmente não posso dizer, Emily. Só sei que o pedido veio dele e..." Emily levantou-se abruptamente, a confusão dando lugar à frustração. "Obrigada, eu preciso ir." Voltando para casa, Emily estava inundada por um turbilhão de emoções. O que Davi estava pensando? Por que ele faria algo assim sem ao menos discutir com ela? Cada passo em direção à casa aumentava sua ansiedade. Ela precisava de respostas, e precisava delas agora. Assim que Davi chegasse, teriam que ter uma conversa séria sobre tudo o que estava acontecendo. Quando Davi entrou em casa naquela noite, a atmosfera já estava carregada de tensão. Emily, com um misto de confusão e ressentimento evidente em seu olhar, não perdeu tempo. "Davi, por que você me demitiu?" ela perguntou, com a voz tremendo ligeiramente sob o peso da incerteza e da dor. Davi, evitando seu olhar, suspirou profundamente antes de responder. "Estou cansado, Emily. Cansado de nosso casamento, cansado de tudo." Emily, sentindo o choque dessas palavras, pressionou-o mais. "Isso não é justificativa para me demitir. Não é assim que as coisas deveriam ser feitas." Ele olhou para o chão e então, com uma voz que misturava frustração e desdém, revelou mais. "Você não consegue me dar um filho, Emily. É sempre a mesma coisa, uma perda atrás da outra." As palavras a atingiram como um golpe, deixando-a momentaneamente sem fôlego. "Como você pode dizer algo assim?" Emily estava chocada. Cada palavra dele cortava como uma faca. Pressionando os lábios em uma linha fina, Davi finalmente revelou o verdadeiro motivo por trás de sua decisão. "Depois que você perdeu o segundo bebê, eu saí com alguns amigos e conheci outra mulher", ele confessou, evitando o olhar furioso de Emily. "Ela está grávida de 4 meses agora." O mundo de Emily pareceu girar. Cada palavra de Davi
era uma punhalada em seu coração. Você fez isso por querer ter um filho? A voz dela mal conseguia esconder a dor. Davi encolheu os ombros, sua frieza cortante. Eu quero um filho, Emily. E é claro que você não pode me dar isso. A crueldade de suas palavras a deixou atordoada. Eles começaram a discutir calorosamente. Davi, em um tom cada vez mais ácido, culpou-a pelas perdas que sofreram. Você é como um campo infértil, Emily. Um campo que não dá frutos, ele zombou cruelmente. Não há nada a fazer senão mudar para outras terras, e é exatamente isso que estou fazendo. As palavras de Davi eram como lâminas, cada uma delas cortando mais fundo. Emily mal podia acreditar no homem que se revelava diante de seus olhos. Ele terminou com um ultimato frio. Eu te demiti porque você atrapalharia o ambiente no hospital. E eu quero que você saia de casa. Vou trazer ela para cá. Consumida pela raiva e pela traição, Emily se virou e subiu as escadas para o quarto. Lágrimas de raiva e desgosto escorriam por seu rosto enquanto ela caminhava, cada passo ecoando como o som de um mundo desmoronando. No quarto, a solidão a envolveu como uma capa. Ela se sentou na cama, as mãos trêmulas tentando entender a extensão da traição. A casa que uma vez foi um lar, agora parecia uma gaiola. Cada memória, uma lembrança do amor que ela pensava ter. Com os olhos fixos na janela, observando a noite cair, Emily sabia que as decisões que precisava tomar não seriam fáceis. Mas uma coisa estava clara. Aquele não era mais o lar que ela conhecia, e o homem com quem ela se casou já não era mais o mesmo. Com as malas arrumadas e o filho ao seu lado, Emily parou por um momento no limiar da porta. A casa, agora vazia de memórias felizes, parecia ecoar a frieza das palavras de Davi. Caio, percebendo a hesitação da mãe, segurou sua mão mais forte. Emily sacudiu a cabeça, afastando os pensamentos tumultuados, e decidiu o próximo passo. Ela sabia que suas opções eram limitadas. Com poucos parentes e sem uma casa própria para onde ir, Emily pegou o celular com mãos trêmulas e discou o número de uma tia distante, Matilde, que morava na mesma cidade. A ligação foi tensa inicialmente, mas ao explicar sua situação, Matilde não hesitou. Emily, querida, venha para cá. Você e Caio podem ficar o tempo que precisarem. A voz de Matilde era calorosa e acolhedora, um contraste gritante com o frio que Emily sentia por dentro. Chegando à casa de Matilde, Emily e Caio foram recebidos de braços abertos. Vocês são sempre bem-vindos aqui, Matilde afirmou, abraçando-os ambos. O marido de Matilde e seus 4 filhos acenaram, suas expressões amigáveis trazendo um leve conforto para Emily. A casa era pequena, claramente não projetada para tantas pessoas. Enquanto agradecia a hospitalidade, Emily sabia que essa não poderia ser uma solução de longo prazo. Ela precisava encontrar um emprego e um lugar para eles viverem. Nos dias seguintes, Emily começou a procurar emprego em outros hospitais. Seu currículo era impressionante. Uma médica com anos de experiência e um histórico de excelência. No entanto, cada entrevista que tinha, cada aplicação que enviava, terminava em rejeição. Ela não conseguia entender. Sua carreira tinha sido impecável. Não faz sentido, ela murmurava enquanto revisava os e-mails de rejeição. Um dia, enquanto Caio brincava no pequeno quintal de Matilde, Emily sentou com sua tia na cozinha, tomando um café. Eu simplesmente não entendo, Matilde. Há algo que não está certo. Eu sou qualificada, tenho experiência. Matilde olhou para ela com simpatia, mas com uma sugestão de preocupação. Emily, você acha que Davi poderia estar por trás disso? A pergunta fez Emily pausar. Davi? Mas por quê? Já não basta ele ter me expulsado de casa e ter me demitido? Algumas pessoas fazem coisas inimagináveis quando querem machucar alguém, Matilde respondeu, a tristeza tingindo sua voz. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. A estadia na casa de Matilde tornou-se cada vez mais difícil, não por falta de hospitalidade,
mas pela clara necessidade de mais espaço e privacidade para todos. Emily continuava sua busca infrutífera por emprego, cada rejeição mais desanimadora que a anterior. Um dia, após mais uma entrevista frustrada, Emily sentou em um banco de parque próximo ao hospital que havia recusado sua candidatura. As palavras de Matilde ecoavam em sua mente. Poderia Davi realmente estar sabotando sua carreira? Ela pegou o celular e ligou para um velho amigo que trabalhava em administração hospitalar. Marcos, posso te perguntar uma coisa? Você saberia se há algo estranho acontecendo com minhas aplicações? Algo nos bastidores? Houve uma pausa do outro lado da linha. Emily, eu não deveria te dizer isso, mas Davi tem falado com vários hospitais. Ele tem muita influência e... A confirmação caiu como uma bomba. Lágrimas de frustração brotaram nos olhos de Emily. A crueldade de Davi não conhecia limites. Ele estava determinado a vê-la fracassar e afastada de tudo que conhecia e amava. Sentindo o peso dessas revelações, Emily sabia que precisava tomar medidas drásticas. Não apenas por si mesma, mas por Caio, que merecia uma vida estável e feliz, longe da sombra venenosa de Davi. Com determinação renovada, ela começou a planejar seu próximo passo, sabendo que a luta seria árdua, mas essencial para reconstruir sua vida e proteger seu filho. No calor da pequena cozinha de Matilde, Emily contou sobre a herança que havia recebido 2 anos atrás, uma casa no interior deixada por um avô que mal conheceu. Matilde, escutando atentamente enquanto preparava uma última xícara de café para Emily, não conseguiu esconder sua surpresa. Isso soa como uma oportunidade perfeita para vocês começarem de novo, longe de tudo isso, Matilde disse, passando a mão pelo cabelo de Caio, que brincava ao lado da mesa. Sim, eu só o vi uma vez, no dia do meu batismo. Nem lembro dele, mas ele pensou em mim. Recebi essa casa, mas nunca fui até ela e nem lembrava mais. Mas neste momento de necessidade, acho que será útil. Emily sorriu tristemente, lembrando-se do documento que confirmava a herança. Pelo menos é um lugar para irmos agora. Após as despedidas carregadas de emoção, com promessas de visitas e telefonemas frequentes, Emily e Caio pegaram suas malas e seguiram para a rodoviária. O dia inteiro de viagem de ônibus foi um borrão de paisagens que se alternavam e paradas breves, com a maioria dos passageiros descendo antes deles. Ao desembarcarem, a estação estava quase vazia. Emily segurava firmemente a mão de Caio, sua mente girando com a magnitude da mudança que estavam prestes a fazer. O motorista do ônibus, ao ser perguntado sobre o endereço, apenas encolheu os ombros, claramente desconhecendo a área. A preocupação borbulhava dentro de Emily, enquanto tentava, sem sucesso, localizar o endereço no celular com sinal fraco. Foi então que avistaram um táxi passando. Ela acenou e o veículo parou ao lado deles. Por favor, você sabe onde fica a Rua das Acácias? É supostamente onde fica a casa que herdei de meu avô, Emily explicou ao motorista enquanto colocava as malas no porta-malas. Rua das Acácias. É um pouco distante daqui, mas eu os levo lá. Não se preocupem. O taxista respondeu com um sorriso, iniciando a viagem. Enquanto o táxi percorria as ruas desconhecidas, Emily olhou para fora, tentando imaginar como seria sua nova vida. Caio, ao seu lado, parecia absorvido pela novidade, seus olhos fixos na janela, observando cada detalhe. A senhora parece preocupada. O taxista observou pelo espelho retrovisor. Estou um pouco, Emily admitiu. É tudo tão novo e eu não sei o que esperar. Além disso, estou tentando escapar de uma situação complicada com meu ex-marido. Às vezes, um novo começo é exatamente o que precisamos, o taxista murmurou, mais para si mesmo. E a Rua das Acácias é uma boa área, tranquila e amigável. Acho que vocês vão gostar. Emily tentou se tranquilizar com as palavras dele. Espero que sim. Estamos prontos para mudar. O celular de Emily, apoiado em seu colo,
piscou com uma mensagem de baixa bateria antes de se apagar completamente, deixando-os ainda mais isolados. Ela olhou para o motorista, que parecia confiante no caminho que tomava. Perto da minha casa, na verdade. Se precisarem de algo quando se instalarem, estou por perto. Ele acrescentou como se lesse a ansiedade dela. Obrigada. Emily respondeu sentindo uma ponta de esperança. Ela apertou a mão de Caio, que agora cochilava ao seu lado. Observando as sombras alongarem-se com o entardecer, Emily sentiu o peso dos últimos dias começar a dissipar. A estrada à frente ainda era incerta, mas dentro daquele táxi, movendo-se em direção a um novo destino, ela permitiu-se acreditar que melhores dias viriam. Gabriel, o taxista, parecia próximo da idade de Emily e introduziu-se com uma facilidade que logo pôs Emily à vontade durante a viagem. Ele era comunicativo, falando sobre a cidade e seus lugares favoritos, uma conversa que Emily achava reconfortante dada a situação tumultuada que ela estava fugindo. No entanto, a tranquilidade foi quebrada quando o celular de Gabriel tocou. Ele atendeu imediatamente e a expressão no seu rosto mudou drasticamente. A preocupação era evidente enquanto ele falava rapidamente. Desculpe, eu realmente preciso atender isso, Gabriel disse, desviando o olhar da estrada por um momento, para olhar para Emily pelo espelho retrovisor. Está tudo bem? Emily perguntou, a ansiedade aumentando ao notar a mudança abrupta no comportamento de Gabriel. Meu sobrinho, ele sofreu um acidente. Preciso ir até ele agora. Gabriel explicou, a voz tensa enquanto ele acelerava o carro e mudava de rota. Emily assentiu, sua preocupação de médica substituindo qualquer outra ansiedade. É claro, faça o que precisa fazer. Gabriel dirigiu rapidamente até uma pequena casa no subúrbio da cidade. Estacionando com pressa, ele correu para dentro, deixando a porta aberta atrás de si. Emily, seguindo seu instinto de médica, não hesitou em sair do carro e entrar na casa atrás dele. Dentro da casa, ela encontrou Gabriel ajoelhado ao lado de um garoto que parecia ter uns 13 anos, deitado no chão com uma expressão de dor marcante. Meu nome é Emily, sou médica. Ela se apresentou rapidamente, ajoelhando-se ao lado do garoto. Como você se chama? Felipe? O garoto murmurou, tentando manter a calma apesar da dor evidente. O que aconteceu, Felipe? Emily perguntou, mantendo sua voz o mais suave possível para não alarmá-lo ainda mais. Eu subi na escada para pegar minha bola, mas ela balançou e eu caí. Felipe explicou, sua respiração irregular. Emily examinou-o cuidadosamente, notando a dificuldade com que ele respirava e o local onde ele segurava seu lado, indicativo de uma possível fratura nas costelas. Parece que você pode ter quebrado algumas costelas. Isso não é extremamente grave, mas precisamos levá-lo ao hospital para confirmar e tratar. Deveríamos chamar uma ambulância? Gabriel perguntou, olhando ansiosamente para Emily. Ela ponderou por um momento, lembrando-se das palavras de Gabriel sobre a demora habitual das ambulâncias. Acho que será mais rápido se formos de táxi, especialmente se o hospital for próximo. Gabriel assentiu, e juntos, com muito cuidado, ajudaram Felipe a levantar-se e o apoiaram até o táxi. Gabriel dirigiu o mais suavemente possível dadas as circunstâncias e, em poucos minutos, chegaram ao hospital. Equipes médicas já estavam à espera na entrada do pronto-socorro e rapidamente tomaram conta de Felipe, levando-o para dentro para avaliação e tratamento. Emily seguiu, seu coração ainda batendo rápido com a urgência da situação. Mas assim que entrou no hospital, um detalhe na entrada a fez parar. Ela olhou para o endereço exibido acima da porta de entrada e então para o papel que tinha em sua bolsa. Era o mesmo endereço da casa que havia herdado. Uma sensação de surrealismo a envolveu. O que está acontecendo? Ela murmurou para si mesma. Assim que chegaram ao hospital, Emily agiu imediatamente como médica, antes de qualquer outra coisa. Ela acompanhou Felipe até a sala de emergência, onde uma equipe de médicos rapidamente o atendeu. Após uma série de exames e raios-x, o médico responsável se aproximou com boas notícias. Felipe quebrou uma costela, mas felizmente não é nada grave.
Ele deve se recuperar completamente em algumas semanas, informou o médico, um homem de meia idade com uma expressão tranquilizadora. Aliviada, Emily agradeceu aos médicos e saiu para encontrar Gabriel, que esperava ansiosamente no corredor. Ao vê-la, ele se levantou de um salto, os olhos buscando qualquer sinal do que havia acontecido. Como ele está? Gabriel perguntou rapidamente, a preocupação clara em sua voz. Ele está bem, Gabriel. Quebrou uma costela, mas vai ficar tudo bem. Emily respondeu, oferecendo um sorriso reconfortante. Gabriel soltou um suspiro aliviado e se deixou cair de volta na cadeira. Graças a Deus, ele murmurou, passando as mãos pelo rosto. Não sei o que faria se algo mais sério tivesse acontecido. Eu crio o Felipe como se fosse meu filho, desde que minha irmã... A voz de Gabriel falhou um pouco, a memória de sua irmã ainda uma ferida aberta. Ele tem sorte de ter você, Emily disse, sentando-se ao lado dele. E pelo visto, hoje eu também tive sorte de ter você por perto. Gabriel riu, mas logo ficou sério novamente. E sobre o hospital? Você disse que estamos na sua casa? Emily acenou, uma expressão pensativa cruzando seu rosto. É uma longa história, parece. Vou falar com a administração agora mesmo para entender o que está acontecendo. Deixando Gabriel na sala de espera, Emily se dirigiu ao escritório da administração. Ela foi recebida por uma secretária que, após ouvir a história, prontamente chamou o administrador. O homem, de cabelos grisalhos e óculos de leitura, ouviu atentamente enquanto Emily explicava a situação e mostrava os documentos que provavam sua herança. Deixe-me ver isso mais de perto, ele disse, examinando os papéis com atenção. Após alguns minutos, ele levantou os olhos, um misto de surpresa e consternação em seu olhar. Parece que houve realmente um erro. O seu avô era um homem excepcionalmente bom e caridoso. Ele transformou sua propriedade original em um centro de ajuda para os necessitados, que eventualmente evoluiu para este hospital comunitário. Emily escutava, cada palavra adicionando uma camada de orgulho e perplexidade. Então, como isso acabou nas mãos do governo? Após a morte do seu avô, o governo interveio para manter o serviço funcionando, dado seu valor para a comunidade. Deve ter havido uma confusão nos registros após essa transição. O administrador explicou, folheando alguns outros documentos em sua mesa. E agora? O que acontece? Emily perguntou, a realidade de sua situação começando a se assentar. Vou ter que consultar nossos advogados e ver como podemos corrigir esse erro. Pode ser um processo complicado, mas faremos o que for necessário para resolver isso. Ele prometeu, um tom de determinação em sua voz. Obrigada, eu realmente aprecio isso. Emily disse, ainda tentando processar tudo. Ela se levantou, estendendo a mão para o administrador, que a apertou firmemente. Voltando para a sala de espera, Emily encontrou Gabriel brincando com um pequeno carro de brinquedo junto a Felipe, que tinha sido liberado da sala de emergência e agora exibia um grande curativo. Ao ver Emily, Felipe sorriu. Doutora Emily, você vai ficar aqui agora que é sua casa? Ele perguntou com uma inocência típica de criança. Emily riu, a tensão do dia finalmente começando a dissipar. Parece que sim, Felipe. Parece que sim. Enquanto os detalhes ainda precisavam ser resolvidos e a confusão do legado de seu avô ainda pairava no ar, Emily sentia uma conexão inexplicável com o lugar. Talvez fosse o começo de um novo capítulo, um que honraria a memória e o legado de seu avô de uma maneira que ela nunca imaginou. Naquela tarde, enquanto Emily e Caio faziam o caminho de volta ao táxi que os havia trazido, uma voz apressada os interceptou. Era o administrador do hospital, que vinha ao encontro deles com uma oferta inesperada. Emily, eu estava pensando, se vocês precisarem, temos um espaço aqui no hospital destinado a visitantes. Está quase sempre vazio, e seria muito mais confortável para vocês do que ficar indo e vindo. O administrador explicou, seu tom sugerindo tanto uma solução prática quanto uma oferta de conforto. Emily hesitou por um momento,
olhando para Caio, que parecia cansado da turbulência dos últimos dias. Agradeço muito. Isso seria realmente útil no momento, ela respondeu, aliviada pela oferta que aliviava uma preocupação imediata. Gabriel, que até então os acompanhava, sorriu e se despediu. Se precisarem de algo, estou por perto. Cuidem-se, ele disse, acenando enquanto se afastava. Guiados pelo administrador, Emily e Caio foram levados à área de visitantes do hospital, um espaço tranquilo com várias camas arrumadas e prontas para uso. A área era silenciosa, com apenas algumas pessoas passando ocasionalmente. Emily e Caio se acomodaram, tentando encontrar algum conforto naquela situação tão fora do comum. Conforme as horas passavam, Emily refletia sobre os eventos inesperados que a haviam levado até ali. Estava imersa em seus pensamentos quando Gabriel reapareceu, batendo suavemente na porta antes de entrar. Oi, só queria ver como vocês estão se acomodando, Gabriel disse, seu rosto expressando genuína preocupação. Estamos bem. Obrigada, Gabriel. Emily respondeu forçando um sorriso. E o Felipe? Como ele está? Levei ele hoje para um retorno. Está se recuperando bem, felizmente. Gabriel informou. Seu alívio evidente. Emily assentiu, contente pela notícia. Estou apenas esperando uma resposta dos advogados agora. É tudo um pouco incerto. Gabriel, percebendo o tom de solidão nas palavras de Emily, mudou de assunto. Por falar nisso, vai ter um festival na cidade esta noite. Pensei que talvez vocês gostariam de ir, para desanuviar um pouco. Surpresa, Emily considerou a ideia. Sabe, isso soa como uma ótima ideia. Nós adoraríamos. À noite, o grupo, Emily, Caio, Gabriel e Felipe, foi ao festival. O luar banhava o evento com uma luz suave, criando uma atmosfera quase mágica. Stands coloridos, música ao vivo e risadas preenchiam o ar, oferecendo a Emily uma noite de diversão e esquecimento que ela não vivenciava há anos. Caio e Felipe rapidamente se entrosaram, correndo entre as barracas e jogos, enquanto Emily e Gabriel caminhavam um pouco mais atrás, conversando e rindo. Por um momento, Emily pôde esquecer as complicações de sua situação e apenas aproveitar a companhia. Quando a noite chegou ao fim, Gabriel os levou de volta ao hospital. No caminho, ele fez uma oferta inesperada. Sabe, na minha casa temos bastante espaço. Uma área grande onde vocês poderiam ficar confortavelmente. Deve ser estranho morar em um hospital. Ele comentou, um meio sorriso em seu rosto. Emily riu, reconhecendo a estranheza de sua situação atual. É um pouco estranho, ela admitiu. Mas por enquanto acho que ficaremos no hospital. Agradeço muito a oferta, Gabriel. É realmente gentil da sua parte. Gabriel assentiu, compreensivo. Bem, a oferta permanece. Qualquer coisa é só falar. Ao se despedirem na entrada do hospital, Emily sentiu uma mistura de gratidão e melancolia. Aquela noite havia sido um lembrete precioso de que, apesar das circunstâncias inusitadas, havia momentos de luz e alegria a serem encontrados, e pessoas dispostas a ajudar. E enquanto voltava para a área de visitantes, com Caio adormecido em seu ombro, ela sabia que, por enquanto, aquele estranho hospital era o lugar onde precisavam estar. No sexto dia da inesperada estadia de Emily no hospital, uma súbita onda de agitação e urgência varreu o ambiente. Ruídos de passos apressados e comunicações rápidas entre os funcionários ecoavam pelos corredores. Intrigada e preocupada, Emily deixou o pequeno espaço que lhe servia de refúgio temporário e se dirigiu à área principal do hospital, onde a confusão parecia concentrada. Chegando lá, ela avistou médicos e enfermeiras correndo de um lado para o outro, claramente sobrecarregados. Aproximando-se de uma das enfermeiras que parecia um pouco menos atarefada, Emily perguntou: "O que está acontecendo?" A enfermeira, ofegante, respondeu rapidamente: "Houve um grande acidente envolvendo 2 ônibus na rodovia. Muitos feridos, mas, felizmente, sem vítimas fatais. Estamos tentando lidar com a situação da melhor forma possível."
Como médica, Emily sentiu imediatamente a necessidade de ajudar. Precisam de mais mãos? Sou médica, embora não esteja registrada como funcionária aqui. Ela ofereceu, pronta para fazer o que pudesse. Antes que a enfermeira pudesse responder, o administrador, que havia notado a interação, aproximou-se rapidamente de Emily. Doutora Emily, percebi que você é médica. Precisamos desesperadamente de ajuda. Você poderia nos auxiliar com os feridos que estão chegando? Sem hesitar, Emily assentiu. Claro, me mostre onde preciso estar. Guiada pelo administrador, ela foi direcionada para um corredor onde vítimas do acidente começavam a chegar. Algumas em macas, outras apoiadas por familiares ou amigos. Emily arregaçou as mangas e começou a atender cada caso com a eficiência e a calma que a situação exigia. Avaliou ferimentos, estabilizou pacientes e orientou os menos graves sobre os cuidados necessários. Seu treinamento e instinto médico nunca haviam sido tão testados. Por várias horas, Emily trabalhou sem parar, movendo-se de um paciente a outro, mal percebendo o passar do tempo. Apenas quando os últimos pacientes foram atendidos e o fluxo de emergência finalmente diminuiu, já na madrugada, foi que ela permitiu a si mesma sentir o peso do cansaço. Exausta, ela encontrou um canto tranquilo e sentou-se, fechando os olhos por um momento. Não demorou muito para que o administrador se aproximasse dela, a gratidão evidente em seu rosto. Doutora Emily, não sei como agradecer pelo seu incansável esforço hoje. Você foi fundamental, ele disse, sinceramente. Emily sorriu, apreciando o reconhecimento, mas sentindo cada músculo de seu corpo reclamar pelo esforço. Estou apenas feliz por poder ajudar, ela respondeu. O administrador, observando-a com uma mistura de admiração e consideração, continuou. Isso me leva a uma proposta. Vi como você lidou com a situação hoje e gostaríamos de tê-la conosco aqui, como parte de nossa equipe. Se estiver interessada, eu gostaria de formalizar sua contratação. Surpresa, mas animada com a perspectiva de voltar a praticar medicina regularmente e em um contexto tão significativo, Emily não hesitou. Eu adoraria. Isso seria incrível. Ela respondeu, o cansaço dando lugar a uma nova onda de entusiasmo pela oportunidade. Ótimo. Cuidarei da papelada amanhã mesmo. Agora, por favor, vá descansar. Você merece, disse o administrador com um sorriso. Com o coração mais leve e sentindo-se útil, Emily voltou ao seu alojamento temporário no hospital, agora com um sentimento de pertencimento e propósito. Enquanto se preparava para dormir, refletia sobre como uma situação tão aleatória e cheia de adversidades havia guiado-a a uma oportunidade inesperada de recomeço e reafirmação profissional. A vida, pensou ela, realmente tinha uma forma estranha e maravilhosa de encontrar ordem no caos. Desde que começou a trabalhar no hospital, Emily encontrou uma maneira de manter sua mente ocupada e longe das complicações de sua vida pessoal. A rotina era exaustiva, mas gratificante, e ela sentia que estava finalmente fazendo algo útil com seu tempo, algo que realmente importava. Cerca de um mês depois de ter começado a trabalhar, enquanto Emily revisava alguns prontuários médicos, foi informada pela recepcionista que advogados aguardavam para falar com ela em uma das salas de conferências do hospital. Curiosa e um pouco ansiosa, ela seguiu até o local designado para o encontro. Os advogados, 2 homens em ternos impecáveis, levantaram-se assim que ela entrou. Após as apresentações formais, um deles, o Sr. Martins, tomou a frente para explicar o motivo da visita. Doutora Emily, após um mês de negociações e revisões legais, temos uma notícia importante sobre o caso da propriedade que seu avô deixou. Começou o Sr. Martins, abrindo sua pasta e retirando alguns documentos. Confirmamos que você é a legítima herdeira do terreno onde o hospital está situado e o governo concordou em compensá-la pelo uso indevido da propriedade. O outro advogado, Sr. Lopes, continuou. O valor do ressarcimento é bastante significativo, considerando o tamanho e a localização do terreno.
Ao ouvir o montante, Emily sentiu seu coração acelerar, chocada não apenas pela soma exorbitante, mas também pelo repentino leque de possibilidades que aquilo abria para ela. O dinheiro era suficiente para transformar completamente sua vida e a de Caio. Após o encontro com os advogados, Emily decidiu que era hora de mudar sua situação de moradia. Alugou uma casa aconchegante na cidade, proporcionando a ela e Caio um ambiente mais estável e confortável. Para celebrar a nova casa, Emily convidou Gabriel e Felipe para a inauguração. A amizade entre Emily e Gabriel tinha crescido consideravelmente. Ele era um apoio constante e um amigo fiel. No entanto, Emily sabia que ainda não estava pronta para embarcar em um relacionamento amoroso. Eles concordaram, então, em manter a boa amizade que tinham. Alguns meses depois, quando Emily já estava bem instalada e adaptada à sua nova vida, ela recebeu uma visita completamente inesperada. Era Davi, acompanhado por sua amante e um advogado. Emily, que tinha se mantido tão ocupada que quase esquecera da dolorosa ruptura com Davi, foi pega de surpresa. "Davi, o que você está fazendo aqui?" Emily perguntou, tentando manter a calma enquanto os conduzia à sala de estar. Davi respondeu: "Eu vim para que você assine os papéis do divórcio. Quero resolver isso de uma vez por todas." Embora relutante em ter qualquer interação com ele, Emily concordou rapidamente em assinar os papéis, desejando encerrar qualquer vínculo que ainda restasse entre eles. Enquanto discutiam os termos e procediam com as assinaturas, a amante de Davi começou a se contorcer de dor. Eu acho que estou entrando em trabalho de parto." Ela gemeu segurando a barriga. Imediatamente a médica em Emily assumiu o controle. Ela guiou a mulher para o sofá, dando instruções claras e calmas. "Respire fundo, eu vou ajudar você. Davi, chame uma ambulância agora", ordenou Emily, enquanto preparava o ambiente para ajudar no parto se necessário. A situação era irônica e tensa. Davi, visivelmente nervoso e desajeitado, correu para fazer a ligação, enquanto Emily, a ex-esposa, se preparava para ajudar a amante dele durante o parto. A sala de estar de sua nova casa havia se transformado em uma sala de emergência improvisada, um cenário que Emily jamais poderia ter imaginado alguns meses atrás. "Não podemos esperar a ambulância, ela está demorando demais. Vou precisar fazer o parto agora mesmo", Emily anunciou, organizando rapidamente o espaço ao redor para criar uma área improvisada de parto. Davi e sua amante trocavam olhares nervosos enquanto Emily dava instruções, preparando-se para o parto. Momentos depois, com a habilidade e a confiança de quem já enfrentara situações de pressão, Emily ajudou a trazer ao mundo um pequeno menino. A criança chorou forte e imediatamente um som que normalmente traria alívio e alegria, mas neste caso desencadeou uma nova tempestade. Quando Davi pegou o menino nos braços, seu rosto mudou de preocupação para choque e então para raiva. "Esse filho não é meu", ele gritou, olhando para a criança de traços claramente asiáticos, tão diferentes dos dele e de sua amante. A mulher, exausta e emocional, tentou explicar. "Eu posso explicar, Davi, por favor, você precisa entender." Mas Davi, tomado pelo calor do momento, interrompeu-a. "Você saiu com aquele seu colega de trabalho, não foi? Eu sempre desconfiei. A criança é a cara dele." As acusações voavam enquanto Emily, ainda atordoada com a rápida sucessão de eventos, tentava manter a calma. A chegada da ambulância, finalmente soando do lado de fora, ofereceu-lhe uma saída para a tensão crescente. "Vocês precisam resolver isso fora daqui. Por favor, levem essa discussão para outro lugar." Emily interveio, apontando para a porta. Sua voz carregava uma autoridade que não permitia contestação. Davi, segurando o bebê, e sua amante, ainda tentando se recompor do parto e da revelação, foram lentamente para a ambulância, deixando Emily sozinha em sua sala, agora desordenada. Apesar de tudo, um leve sorriso tocou os lábios de Emily ao fechar a porta atrás deles. Não era uma alegria pela desgraça de Davi,
mas um reconhecimento irônico das voltas que a vida podia dar. Anos depois, a vida de Emily tinha tomado um rumo decididamente mais feliz e tranquilo. Um novo festival animava a cidade, trazendo com ele a promessa de um dia de diversão e descontração. Felipe e Caio, agora firmes amigos, corriam pelos brinquedos, enchendo o ar com suas risadas. Gabriel, que com o tempo tinha se tornado muito mais do que um amigo para Emily, estava comprando uma maçã do amor para ela. Emily, segurando o filho de 6 meses que tinha com Gabriel no braço, observava a cena com um coração cheio de amor e gratidão. A vida, com todas as suas reviravoltas e surpresas, tinha trazido muitos desafios para Emily, mas agora, cercada por sua nova família, ela se sentia verdadeiramente em casa. Em meio ao burburinho do festival, com a luz do entardecer tingindo tudo com tons de ouro, Emily sentia-se profundamente agradecida. Aqui, com Gabriel e seus filhos, era onde ela pertencia. Era onde ela encontrara amor e redenção.